Salmo 146 é um salmo que fala da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus. Eu vou pegar, não é o versículo que eu quero pregar, mas eu não vou deixar de lado o início desse salmo, porque o salmista, ele fala consigo mesmo, e isso nos traz uma lição do que nós devemos fazer, vamos dizer, uma cobrança que nós devemos fazer. Às vezes nós queremos cobrar dos outros, nós temos que cobrar de nós. E ele diz: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Aqui exalta a importância de louvar a Deus. Louvar não é só cantar um cântico, louvar é ter um coração rendido a Deus, para quando você cantar um cântico de louvor, ele venha de dentro do coração. Mas ele mostra a necessidade, ele olha para dentro de si e ele vê a necessidade de louvar a Deus. Ele diz: louvai ao Senhor, ó minha alma. Às vezes é algo que nós devemos fazer. As minhas palavras, o que tem saído de dentro de mim, porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você pega um exemplo, uma pessoa que só sabe reclamar na vida, que o coração dela está cheio de coisas negativas, ela está entendendo a vida só por pontos negativos, e ela começa só a reclamar. Não vai ter um louvor, mesmo que ela cante uma canção, vamos dizer, evangélica, mas ela não consegue louvar. Então ele cobra esse termos. No versículo 2 ele diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, e cantareis louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Você vê que a palavra que ele está falando consigo mesmo, está se colocando diante de si. Não, eu preciso disso, né? Louvar a Deus, eu preciso estar com o meu coração rendido a Deus. Agora eu vou ao versículo que eu quero pregar nessa noite. Eu preguei isso aqui de manhã, esse salmo, alguns versículos. Eu não vou entrar no que eu entrei de manhã, e vou aqui para o que eu não preguei, que é o versículo 8. Versículo 8, que ele diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Três coisas que ele descreve que Deus faz. Deus abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Vamos pegar a primeira parte dos cegos. O Senhor abre os olhos dos cegos. Não vou falar aqui da cegueira natural, mas da cegueira espiritual, a falta de visão para as coisas de Deus. E é assim que anda a humanidade, anda cego para as coisas de Deus, anda cego até mesmo a igreja, a pessoa que está na igreja, mas às vezes está cego para o que Deus pode fazer. E só quem pode abrir os olhos da pessoa é o próprio Deus. Mas para isso é preciso ela buscar, se voltar para Deus, se grudar em Deus. A maior, vamos dizer assim, a maior angústia que as pessoas às vezes vivem, angustiadas, vamos dizer, pressionadas na vida, às vezes é a cegueira espiritual, é a falta de entender, de compreender o que Deus pode fazer. O que é os olhos abertos? Os olhos aqui, Paulo tem até uma oração que ele fala assim: Deus, abre os olhos do meu coração, que abre o meu entendimento, na verdade. Você enxergar aqui quer dizer entender o que Deus pode fazer através de você andar com Ele. Por que a maioria não sente nem vontade de se aproximar de Deus? Porque a pessoa não consegue enxergar o que Deus pode fazer na vida dela, ela não consegue entender, até ela acha que Deus é apenas uma religião. A religião não resolve vida de ninguém, até disso também não vale a pena. Eu agora lembro de manhã tarde com os irmãos orando, e ele falou que foi pregar para uma pessoa que está passando luto, uma moça, e falou para ela assim: lê a Bíblia, busca a Bíblia. Ela disse: não vou perder meu tempo com Bíblia não, eu prefiro ouvir os pássaros cantar, ouvir uma coisa para me sentir bem.
Quer dizer, porque os olhos dela estão fechados para o que Deus pode fazer através dela andar com Deus, dela caminhar com Deus, dela entender a palavra de Deus. E levando para dentro da igreja, às vezes a cegueira espiritual é tão grande que o cristão acaba não desfrutando do que Deus tem para ela, ou não está enxergando o que Deus pode fazer, não está enxergando, quer dizer, não está entendendo pela palavra. Tanto é que Deus um dia falou assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento. Quer dizer, o entendimento é a cegueira espiritual, a cegueira. Você não consegue enxergar o que Deus pode fazer, você não pode entender, não entende o que Deus está fazendo. Aí diz: o Senhor, Ele abre os olhos do cego. Então nós temos que nos aproximar dEle, nós temos que buscar Ele. Aí entra lá o primeiro versículo: eu tenho que ter comunhão com Ele, eu tenho que ter vida de adorador, para que eu tenha essa comunhão com Ele e eu consiga enxergar o que Deus pode fazer na minha vida, através da minha oração, através da minha comunhão, através de eu estar andando com Ele. O Senhor levanta os abatidos. Nossa, quantas pessoas estão na vida abatidos pelos problemas. Aliás, às vezes o abatimento não é pelo problema que estamos enfrentando. Lógico, existe problema, aquilo vem para nos abater, mas o abatimento às vezes é a falta de esperança que aquilo vai passar, é a falta de confiança que você vai vencer aquilo. Quando nós entendemos a palavra de Deus, aí nós nos levantamos. Levantar aqui não é levantar no sentido de estar sentado ou deitado. Levantar é o levantar dentro de você, a disposição, o ânimo de lutar. Isso aqui pode nos levar ao primeiro versículo do Salmo 91. Eu vou voltar, mas aqui está perto, me fez lembrar o Salmo 91, que diz assim. Todo mundo conhece, né? Salmo 91, até pecador conhece, né? Agora está lá no boteco tomando pinga, tem uma plaquinha lá com o Salmo 91. Às vezes você vê isso. Então o cara, pelo menos a primeira parte ele aprende, decora. Eu estava no mundão tomando pinga, nós tínhamos vários, os caras colocaram a plaquinha, era o Salmo 91 ou o Salmo 23. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos entender isso aqui uma coisa, olhando para a vida. Tem aquela frase que diz assim, né? A vida não é fácil para ninguém. Realmente, as dificuldades da vida aparecem para todo mundo. Tanto é que em Eclesiastes diz que o mal, ele vem para o justo e também para o injusto, vem para todos, não tem escolhido. Nós vivemos num mundo que acontece coisas, às vezes acontecem coisas boas, mas também acontece muita coisa ruim. Um mundo competitivo, onde as pessoas competem entre umas às outras, às vezes alguém quer derrubar o outro para ficar no lugar, e acontecem essas coisas. Eu lembro agora de uma frase que eu ouvi, isso faz tantos anos, eu não era nem convertido, de um filme que eu assisti. E a história era de um monge, e aquele monge vivia lá naquela região do Tibete, sei lá, junto com o mestre. Vivia lá os dois, o jovem e o velho era o mestre. E ele vivia a vida inteira sem contato com as outras pessoas. Aí um dia veio uma moça para aquele lugar que eles estavam, e ele se engraçou pela moça. Depois a moça foi embora, e deu alguns dias, o monge fugiu, foi atrás da moça. E ele foi para a cidade grande, ele nunca tinha ido, ele encontrou a moça, e ele acabou casando com a moça, e sumiu. E o mestre dele ficou ali. Aí um dia o mestre foi no mercado comprar comida, e a comida veio enrolada no jornal.
E no jornal estava estampado a cara do rapaz com a notícia: homem assassina a esposa. Aquele monge casou com aquela moça, ela traiu ele e ele matou ela. Aí a polícia ficou atrás dele, aí ele foi procurar um lugar para se esconder e voltou lá para onde estava o seu mestre, que era um lugar totalmente isolado, né? Pessoal, que a polícia aqui não vai me encontrar. Aí quando ele chegou, aí o mestre chegou, na cultura deles, disse assim: olha, primeiro chegou e disse assim: você vai ter uma prova, você vai se matar, você vai se matar. E criou até o esquema dele de tirar a própria vida. Só que ele não foi lá, ele disse tudo bem, ele não teve coragem de se matar. Aí o mestre dele falou para ele, mandou ele escrever um bocado de coisa. Escrever, encheu um lugar assim, era madeira, e ficava riscando, aí eu escrevendo lá, naquela letra deles. Aí ele falou, na verdade ele não queria que ele se matasse, ele queria dar uma lição para ele, né? Ver o quanto era difícil. Disse assim: olha, você matou uma pessoa porque ela te traiu. Ela cometeu algo menos do que o teu crime, né? Porque ela não tirou tua vida, ela só te traiu, foi para outra, e você matou ela. Agora você tirou uma vida, mas você não tem coragem de tirar a sua. Você não tem coragem. Aí ele fala assim: você tem que entender uma coisa, o mestre fala para ele, que aquilo que tanto você quer, isso eu me lembro até hoje dessa frase, aquilo que tanto você quer, você tem que estar pronto para perder, porque tem outro que quer também, tanto quanto você. Quer dizer, você ficou bravo, matou a mulher porque você queria ela, o outro também que levou queria também. O que eu quero dizer com isso, não tem nada a ver, isso aí é história secular, mas o que eu quero dizer é que nós vivemos num mundo que tem coisas que nós queremos e outros também estão querendo, e nesse mundo as pessoas ficam competindo, e alguns até agem mal. Aí onde existe injustiça, existe tudo. Então nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo nós vamos enfrentar momentos de injustiça, momentos de dificuldade, às vezes algumas frustrações, coisas perdemos, às vezes por nossa culpa, que não soubemos lidar, outras também pela forma que vive a sociedade, vivemos em sociedade. E isso traz o quê? Aflição. Isso traz aflição. Quando as coisas ruins acontecem com você, você fica afligido. Só que se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar na sombra dele. Sombra representa o quê? Proteção. Proteção. Por exemplo, você está andando num sol escaldante, tem uma árvore e ela está fazendo uma sombra, você corre para a sombra para quê? Se proteger do sol que está molestando o seu corpo. Então quer dizer, estar na sombra de Deus, ou no esconderijo, se refugiando nele, é você estar se refugiando na palavra dele, numa fé viva nele, até a comunhão com ele. Quando o mundo tentar te afligir, as coisas, os acontecimentos, você vai descansar, você vai encontrar refrigério à sombra de Deus, quer dizer, debaixo da proteção dele. Não, poxa, está se levantando isso contra mim, ou aconteceu isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o que a palavra de Deus diz, eu vou dar atenção ao que a palavra está dizendo, eu vou firmar nas promessas de Deus, e eu vou ter paz. E eu vou ter paz. Aí você vai descansar. O descansar representa ter paz, né? Não está. Agora, voltando onde nós começamos, então o Senhor levanta os abatidos. Os problemas vêm para abater. Eu vou à palavra de Deus, eu olho o que Ele tem para mim. Às vezes é uma luta, porque o nosso interior, o nosso eu natural, está dizendo que nada vai dar certo, que as coisas só vão se complicar, cada dia vai ficar pior. Mas aí eu me coloco diante de Deus, em oração, olhando para a palavra, crendo na palavra, e aquela palavra, aquele entendimento da palavra, mesmo se eu esteja abatido pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo,
aquilo ali vai me levantar, vai levantar o meu ânimo, vai levantar o seu ânimo. E é o que eu digo, quantas pessoas, por causa das lutas da vida, de coisas que aconteceram ou está acontecendo, a pessoa está desanimada, está abatida. O que ela precisa? Se grudar em Deus, se unir a Deus. Se unir, como eu me uno a Deus? A palavra dele, a ter comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele vai me levantar, Ele vai levantar esse meu ânimo, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer descanso. A minha alma que está cansada da vida às vezes. Então o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Aí nós temos que buscar isso também, estar debaixo desse amor de Deus. Só que tem um porém, eu tenho que ser justo. O homem em si, ele não é justo, ele não é. O homem é pecador, mas a obra de Cristo no Calvário nos justifica, e a palavra de Deus nos ensina a andar na prática da justiça e viver uma vida justa. Que não basta apenas dizer, Jesus morreu por mim, eu já sou justo. Realmente Ele morreu para nos justificar dos nossos pecados, mas se eu deixar de lado o ensinamento dele, a palavra, apesar de ele ter feito a obra, eu vou continuar sendo injusto. Paulo chega a repreender a igreja que está agindo de forma injusta um com o outro, lá em Coríntios. Agora vem o versículo 9 também, que é muito importante a gente entender, que ele diz: o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Aqui fala de 3 pessoas: estrangeiro, órfão e viúva, que se sentia desamparado na sociedade passada lá no Israel. O estrangeiro, porque até hoje mesmo, se você for para um país diferente, você não vai ser tratado com carinho. Às vezes até os moradores daquele país, nós vemos aí hoje nas redes sociais, os brasileiros estão indo lá em Portugal, uma parte dos portugueses estão descendo mais dos brasileiros. Vocês não ficam no país de vocês, o que é que vocês vêm fazer aqui, aquela coisa, brasileiro não presta, não sei o que lá. Acho que não é todos os portugueses, mas com certeza alguns não gostam. E assim é se você for para um país. Se você for como turista, gastar dinheiro, até que você é bem recebido, e alguns nem é, né? Mas se você for para trabalhar, os camaradas já olham, essa raça não presta, está vindo aqui porque estão passando fome no Brasil, vem roubar nossos empregos. É o que eles vão falar, é verdade. Quem vai para fora tem que enfrentar, além de uma cultura diferente, muito diferente, né? Você tem que se adequar à cultura deles, cultura de tudo que eles pensam, como agem. É um povo mais formal, não é como o brasileiro que é todo... Você encontra o outro ali na esquina, nem conhece, começa a bater papo. O cara vai até contar a vida dele toda sem nem te conhecer. Não é verdade? O Brasil é assim. Lá fora já não é. Ele vai enfrentar isso e vai enfrentar também pessoas que vão desprezar, porque diz: esse camarada está aqui porque está passando fome e veio aqui roubar meus empregos. Ou, não, pior que isso, ele diz: é brasileiro, é tudo bandido. Porque, infelizmente, a mídia brasileira, quando chega lá, passa lá para fora, é isso, que o Brasil é só bandido, criminalidade, essas coisas. Nós sabemos que não é. O Brasil é um país muito rico. Aliás, o Brasil tem todas as oportunidades que você precisa. A questão é que nós ficamos só olhando as coisas ruins, mas tem muita riqueza. É um país rico, então tem oportunidade aí. E como é um país ainda em desenvolvimento, não está totalmente desenvolvido, tem muita chance, principalmente para os jovens, desde que coloque a sua mente em coisas boas, se aprimore, estude, se aperfeiçoe, busque as coisas concretas, vai vencer, não tem como. E colocar Deus, né? Mas Deus é para quem crê. Quem não crê, aí vai ser na base do esforço mesmo, e consegue. Tem muitos aí que nem sabem quem é Deus e estão aí vencendo. A questão é o empenho, a força, a disposição e a visão do que quer. Porque os desafios vão ter,
Os obstáculos vão ter. Isso pode parar a pessoa. Mas voltando aqui, o Senhor guarda os estrangeiros. Então o estrangeiro, quando diz guarda, quer dizer, se hoje para o estrangeiro é difícil, agora imagina na época bíblica. Primeiro, os estrangeiros na época bíblica, não vou dizer que era todos, mas a gente vê muito na Bíblia que havia a parte da escravidão. E às vezes o estrangeiro virava em alguns lugares até era escravo. Então o estrangeiro era uma pessoa sem oportunidade nenhuma. Mas está dizendo que Deus ampara. Se ele buscar Deus, Deus o ampara. O órfão em Israel era também uma pessoa abandonada. E até hoje os órfãos também passam por dificuldades muito grandes, porque não tem um pai, né? Geralmente quem cuida dos filhos até chegar ao determinado, dos pais. O órfão não tem pai, então é uma pessoa realmente com grande dificuldade. E a viúva hoje não está tão difícil para ela, já que as mulheres ganharam o espaço de também lutar e conquistar. Só que na época bíblica, viúva era complicado, porque primeiro que naquela época os casamentos eram arranjados entre as famílias. O cara entregava a filha dele, casava com alguém, aí aquele camarada, o marido, era quem cuidava, era quem trabalhava, conquistava, e a mulher gerava filhos e cuidava das coisas ali, e dependia do marido para tudo. Então imagina quando esse marido morria, essa mulher ficava desamparada. Tanto é que havia lei em Israel para cuidar das viúvas. Mas ele está dizendo, mesmo essas pessoas que todas as adversidades estavam contra elas, Deus ampara, Deus cuida. Agora teve um alerta, né? Mas Deus transtorna o caminho dos ímpios. O que é o ímpio? O que anda na prática da impiedade. Impiedade é o desprezo às coisas de Deus, o desprezo a uma vida com Deus, a uma comunhão com Deus. Esse Deus transtorna. Então Deus, ele é capaz de levantar os abatidos, de abrir os olhos do cego, de guardar o estrangeiro, de amparar o órfão, a viúva. Só que quando ele chega no ímpio, as coisas se complicam. Então nós devemos tomar cuidado para não andar na impiedade, que é o desprezo às coisas de Deus. Porque Deus tem o poder de cuidar, tem o poder de abençoar, mas a pessoa tem que estar vivendo sua vida de justo. Tomar cuidado no ímpio. E a coisa mais fácil que tem é o pecado da impiedade, que é o desprezo com as coisas de Deus. Desprezo com a palavra, desprezo de ter comunhão com Deus, viver a vida conta, né? Que é o que a maioria vive. Mas diz o Senhor, aí termina o salmo dizendo: o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Isso aqui, esse versículo também nos leva quando nós precisamos buscar Deus, e o quanto nós precisamos ter essa confiança em Deus. Por quê? Porque às vezes as pessoas colocam confiança em governantes, colocam confiança em pessoas, mas as pessoas são mortais. Por mais que você tenha uma pessoa, quanta gente que viveu dependendo de alguém, aí chegou um dia aquele alguém morreu, e aí a pessoa ficou desamparada. Só que se a nossa confiança foi em Deus, a nossa caminhada foi com Deus, o nosso Deus, Ele reinará eternamente. Ele nunca vai perder o poder dele. Você já viu as pessoas que põem sua confiança em governantes? Aí o governante perde a eleição, aí perdeu o reinado também. Aí o cara confiava nele, aí dizia assim: agora entrou outro governo. É igual a história do Egito, né? Entrou um faraó que não conhecia José. Aí o camarada já era, a confiança estava no faraó que conhecia, ele morreu, entrou um que não conhecia. Aí vem a aflição. Quer dizer, nós devemos ter nossa confiança firme sempre em Deus, porque o nosso Deus, se Ele for o nosso Senhor, o nosso governante, Ele vai reinar para sempre, e Ele tem sempre a força e a vontade e a disposição para nos ajudar. Amém, Jesus? O que essa palavra nos leva
ela nos leva que nós devemos, cada dia, aprimorarmos a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, nos aproximarmos cada dia mais de Deus, porque aquilo que nos aflige, aquilo que nos amedronta, aquilo que nos deixa abatidos, Deus tem o poder de nos tirar daquela situação e de nos fortalecer e nos dar ânimo para lutar e sair vencedor. E onde precisar do milagre, Ele tem o poder para nos ajudar e nos abençoar. Amém, Jesus? Essa é a mensagem de hoje.